Olá, povo de Deus! É chegado o momento do nosso devocional diário. Nosso devocional diário tem como ponto alto a leitura da Bíblia Sagrada. Começamos este devocional diário no dia 4 de maio do ano 2021. E já estamos caminhando esse longo tempo lendo os livros da Bíblia, de forma alternada, o Antigo e o Novo Testamento. Concluímos a leitura no Antigo Testamento dos profetas menores, então decidimos começar o Gênesis e ir na sequência do Pentateuco, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e ir então lendo todos os livros que ainda não lemos. Aqueles que já lemos, nós pularemos, pois concluímos a leitura de Malaquias, que é o último dos profetas. No próximo já é o início do Novo Testamento, então decidimos voltar ao começo do Antigo Testamento, e lá no Novo estamos lendo as cartas gerais. Vamos então dar continuidade à leitura do Gênesis. Lemos até o versículo 4 do capítulo de número 6. E agora vamos dar início à leitura da narrativa do dilúvio, o grande acontecimento que foi o juízo de Deus sobre a criação, e vamos entender as razões, não que Deus precise de razões para executar a sua vontade, mas Ele, em sua bondade e misericórdia, narrou para nós, através de Moisés, a quem é dada a autoria do livro do Gênesis, nos deu as motivações, as razões, os argumentos que embasaram o juízo pelo dilúvio. Então vamos ler, começando do versículo 5 do capítulo 6, nós vamos ler até o versículo 16 do capítulo 7. Tudo isso já narrativa acerca do dilúvio. Então vamos começar. Essa primeira porção, que vai do versículo 5 ao 12 do capítulo 6, a corrupção da humanidade. Depois nós vamos ler do versículo 13 do capítulo 6 até o versículo 16 do capítulo 7, sob o tema preparativos do dilúvio. Leiamos a palavra de Deus. A corrupção da humanidade. O Senhor viu que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e afligiu-se o seu coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os homens que criei, e com os homens os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Versículo 8 diz assim: mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos, e andava com Deus.
Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus viu a terra, estava pervertida, porque toda a carne tinha uma conduta perversa sobre a terra. Preparativos para o dilúvio, a partir do versículo 13 do capítulo 6, diz assim: E Deus disse a Noé: Chegou o fim de toda a carne. Eu o decidi, pois a terra está cheia de violência por causa dos homens, e eu os farei desaparecer da terra. Deus falando com Noé: Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Eis como a farás: para o comprimento da arca, 300 côvados, para a sua largura, 50 côvados, para a sua altura, 30 côvados. Farás um teto para a arca e o rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado, e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andares. Quanto a mim, vou enviar o dilúvio, as águas sobre a terra, para exterminar de debaixo do céu toda a carne que tiver sopro de vida. Tudo o que há na terra deve perecer. Mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo que vive, de tudo que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal, para os conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez. Tudo o que Deus lhe ordenara, ele o fez. Aqui termina o capítulo 6. Vamos adentrar pelo capítulo 7. O Senhor disse a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que vejo diante de mim no meio desta geração. De todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea. Dos animais que não são puros tomarás um casal, o macho e sua fêmea. E também das aves do céu 7 pares, o macho e sua fêmea, para perpetuarem a raça sobre toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície do solo todos os seres que eu fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as águas sobre a terra. Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, entrou na arca para escapar das águas do dilúvio, dos animais puros e dos animais que não são puros, das aves e de tudo que rasteja sobre o solo. Um casal entrou na arca de Noé, um macho e uma fêmea,
como Deus ordenara a Noé. Passados 7 dias, chegaram as águas do dilúvio sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do segundo mês, nesse dia jorraram todas as fontes do grande abismo, e abriram-se as comportas do céu. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos, entraram na arca, e com eles as feras de toda espécie, os animais domésticos de toda espécie, os répteis de toda espécie que rastejam sobre a terra, os pássaros de toda espécie, todas as aves, tudo que tem asas. Com Noé entrou na arca um casal de tudo que é carne, que tem sopro de vida. E os que entraram eram um macho e uma fêmea, de tudo que é carne, conforme Deus lhe ordenara. E o Senhor fechou a porta da arca por fora. Vamos ainda concluir o capítulo 7, lendo os versículos 17 ao 24, a inundação. Durante 40 dias houve o dilúvio sobre a terra. Cresceram as águas e ergueram a arca, que ficou elevada acima da terra. As águas subiram e cresceram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as águas. As águas subiram cada vez mais sobre a terra, e as mais altas montanhas que estão sob todo o céu foram cobertas. As águas subiram 15 côvados mais alto, cobrindo as montanhas. Pereceu então toda a carne que se move sobre a terra, aves, animais domésticos, feras, tudo o que fervilha sobre a terra, e todos os homens. Morreu tudo que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo que estava em terra firme. Assim, desapareceram todos os seres que estavam na superfície do solo, desde o homem até os animais, os répteis e as aves do céu. Eles foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. A enchente sobre a terra durou 150 dias. Até aqui, nessa primeira leitura sobre o relato do dilúvio. E o dilúvio vem em resposta à corrupção da humanidade, à violência sem controle. Deus chama um homem, Noé, a quem ele tem por justo diante de toda aquela geração, lhe ordena que construa uma arca de 3 andares. Deus dá as medidas, Deus dá ordem com relação a ele e sua família, seus filhos, sua mulher, seus filhos e suas noras. Os 3 andares da arca seriam para recolher ali as espécies de répteis, de animais que se rastejam, e de tudo que em quem há fôlego de vida, as aves dos céus. E quando chega o tempo determinado, Deus fecha a arca por fora e começa a chuva, as comportas do céu são abertas, as águas do grande abismo são liberadas sobre a face de toda a terra,
porque Deus julgou aquelas gerações e ela foi condenada aos olhos de Deus. Juízo divino, juízo que cabe somente a Deus. Amanhã continuaremos a leitura, a vazão das águas, quando chega o momento de Noé e sua família sair da arca, uma nova aliança que Deus firmará com a humanidade em Noé. Mas são lições de uma relação que o homem deve ter com o Criador. E esta relação, ela deve atender à vontade de Deus. Ele é Senhor, Criador, soberano, e nós, sua criatura. E Noé foi merecedor da graça de Deus, um favor imerecido. Na nossa dispensação, nas nossas gerações, estamos diante novamente da graça de Deus. Escrevendo a Tito, Deus disse àquela geração: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às paixões mundanas, vivamos neste presente século sóbria e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação do dia do grande Deus. E essa graça de Deus, ela se chama Jesus, o Salvador. Aquilo que está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E com esse versículo eu concluo esse nosso devocional. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pense nisso, pondere nessas palavras das Escrituras, porque chegará um novo juízo, um novo julgamento de Deus. Será que conseguimos enxergar na nossa geração a violência e toda sorte de pecados contra os céus? Conseguimos sim. Então é tempo de você se voltar para a palavra de Deus e compreender que Ele te ama e quer te salvar. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém.